Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Desenha e Fala. E no vídeo de hoje, por sugestão de vocês, eu decidi fazer um vídeo desenhando coisas que eu tenho dificuldade. Mas antes da gente falar sobre o tema desse vídeo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas técnicas, porque no último vídeo do Desenha e Fala, eu decidi deixar o som ambiente, que eu gravei o vídeo, né, como se fosse um ASMR intencional. E eu tive uma resposta bem positiva de vocês curtiram bastante o formato. E eu decidi continuar com esse formato, principalmente nos vídeos Desenha e Fala, porque eu acho que já é um vídeo, assim, mais contemplativo, sabe? Teve gente que falou que só liga o vídeo e trabalha enquanto ouve os meus vídeos, não necessariamente está assistindo, mas eu acho que também tem gente que faz as duas coisas, né? Assiste e ouve também. Então, eu decidi continuar com essa experiência, assim, oferecer, na verdade, uma experiência diferente pra vocês de ASMR. Eu sei que não é todo mundo que conhece ou que curte, mas, enfim, é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo e agora eu tô fazendo uns testes pra ver se funciona. Então, o vídeo de hoje eu consegui gravar com o microfone que eu tenho aqui em casa, que não é um microfone super top da galera da SMR, mas eu acho que a qualidade da captação do áudio ficou um pouquinho melhor, dá pra gente ver um pouco mais de detalhes, por exemplo, o grafite sobre o papel, enfim. Então, eu acho que nesse sentido foi bem bacana, assim, poder escutar todos esses sons, assim. E só que o problema é assim, aqui em casa é muito difícil gravar vídeos porque a minha casa fica em rota de avião. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido o avião passando nos meus outros vídeos, porque, cara, passa muito avião mesmo, assim, às vezes a cada 2 minutos tá passando um avião. Então, eu, como, tipo, sempre morei nessa região, eu já não percebo mais quando o avião tá passando, sabe? Então, às vezes, passa no vídeo e eu nem percebo e acabo deixando, mas enfim. E então, além dos aviões também, eu gravei durante o dia e assim, apesar daqui não ser muito barulhento, os vizinhos estão fazendo reforma, então vira e mexe, tinha barulho de uma britadeira, de uma serra elétrica, era cachorro latindo, sempre tinha alguma coisa acontecendo, tipo a carro de som passando na rua, vocês vão ver que vai passar o carro da pamonha aí, mais no final do vídeo, mas enfim. Então foi bem complicado e eu tive que editar algumas partes pra não ficar muito, não sei, pra não incomodar muito, sabe, vocês. Os sons muito altos, o que distrai demais, eu acabei tirando. Então, por causa disso, o vídeo ficou um pouco mais editado do que geralmente eu faço. Então, não tem, assim, partes completas do processo. Às vezes eu pulo de um processo para outro, mas foi pra tirar um pouco essas partes que não estavam tão legais no vídeo. Mas eu acho que, mesmo assim, vocês vão conseguir aproveitar o processo que eu fiz hoje. Então, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês, esclarecer, né, essa parte do ASMR. E que eu pretendo continuar fazendo e eu vou pensar num outro horário para gravar, de repente durante a noite, quando tem menos barulho, assim, dos vizinhos. Eu acho que talvez seja mais sucesso, mas como não é sempre que eu consigo, eu vou ver o que eu vou conseguir fazer. E também vou ver se eu consigo mudar a captação do áudio, ver se eu consigo melhorar, porque assim, eu acho que já tá bem melhor do que o antigo, mas a gente sempre pode melhorar, né? Enfim. Então vamos ver o que a gente consegue fazer pros próximos. E também vai me ajudar pra caramba se vocês deixarem nos comentários se vocês estão curtindo essa série, o que vocês gostariam de ver, enfim, sugestões são sempre bem-vindas. Então, eu acho que é isso. Vamos para o assunto do vídeo. Bom, eu vivo pedindo sugestões de vocês de temas aqui pra vídeo, né? Eu lembro que alguém comentou, desculpe, não vou lembrar quem, que seria legal eu fazer um vídeo desenhando coisas que eu tenho dificuldade. Então, eu decidi começar esse vídeo desenhando pés, que eu acho que, assim, do corpo humano deve ser uma das partes mais difíceis de desenhar, porque ele é muito complexo pra desenhar, principalmente em alguns ângulos.
Então eu decidi pegar esses ângulos e desenhar. Uma coisa importante. Todos os desenhos que eu fiz hoje, eu fiz usando referência. Então, eu tava com as fotos de referência do meu lado. Eu acho que é legal, quando a gente tem dificuldade, fazer primeiro esse exercício usando referência, pra gente treinar um pouco o olhar e entender melhor como que funciona determinada parte do corpo ou determinada coisa que a gente tá tentando desenhar. E a gente entender, né, as formas e qual que é a construção dessa coisa que a gente tá tentando desenhar. Então, eu acho que a princípio é legal fazer esses exercícios usando referência. E depois, mais pra frente, quando vocês acharem que estão começando a pegar o jeito, vocês podem começar a fazer esse exercício sem a referência e ver como que tá saindo, né? Enfim, usar referência faz parte do processo de aprendizado do desenho, então não se sintam acanhados, usem referências para fazer o desenho. Afinal, é estudo, então ajuda pra caramba nesse sentido. Bom, então eu comecei desenhando pés e depois eu passei pra animais, porque realmente animais é uma coisa que, assim, eu tenho muita dificuldade. Meus animais ficam bem prejudicados, assim, quando eu desenho, sabe? Nem parece um animal, então é uma coisa que, assim, eu tenho muita dificuldade, principalmente de fazer de cabeça, assim. Enquanto o corpo humano eu consigo desenhar sem referência, porque eu já tenho, assim, como se fosse um banco de dados na minha mente de como o corpo funciona. Sempre foi objeto de estudo que eu sempre tive muito interesse durante toda a minha vida, então é uma coisa que eu consigo fazer sem precisar estar olhando necessariamente. Mas animais, gente, sério, é muito difícil. Fica bem idiota os meus animais. Talvez vocês vejam aí no vídeo. Mas alguns que eu fiz eu até gostei, assim. No final eu peguei e olhei e tipo, beleza, eu acho que tô no caminho, assim. E outras coisas que eu tenho dificuldade, e talvez fique pra outros vídeos, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. São cenários. Então, cenários é uma coisa que, assim, sempre tive muita preguiça de desenhar, desde sempre. Inclusive, isso era um problema pra mim quando eu comecei a fazer quadrinhos, assim. Então, se você pega os meus primeiros quadrinhos, tipo Vidas Imperfeitas, os cenários eram bem toscos. Isso quando tinha cenário, sabe? Então, era uma coisa que, assim, eu sempre rezava muito pra não ter cenários. E eu comecei a fazer mais depois que as pessoas começaram a notar isso e tal, e eu percebi que realmente... Então, eu comecei a perceber que realmente era muito importante pra narrativa das histórias em quadrinhos que eu fizesse cenários melhores, sabe? Pra ambientar a história, enfim, isso... Depois, com o tempo, eu fui percebendo que realmente era necessário, mas até hoje, assim, é uma das coisas que eu tenho muita preguiça. Eu vejo um cenário gigante e eu já fico... Oh, Deus, oh, céus. Mas, enfim, é uma coisa que faz parte, né, do nosso trabalho, então a gente sempre dá uns jeitinhos, assim. Uma coisa que eu percebi é que eu não precisaria necessariamente usar linhas retas nos meus cenários, então nos meus últimos quadrinhos, tipo Black Silence, eu já tava usando um traço bem mais livre, assim, digamos, e eu fiz todos os cenários à mão livre, então eu não usei linhas retas, assim, pra fazer, e eu achei que isso deu uma fluidez, assim, pro meu trabalho e também diminuiu um pouco a dificuldade de fazer cenário, porque pra mim as linhas retas eram um problema, sabe? Então, eu uso as linhas só pra, tipo, fazer os rascunhos, assim, e poder definir ponto de fuga, perspectiva e tal, mas aí quando eu vou passar limpo, eu faço tudo à mão mesmo. Eu acho que dá uma adição legal, sabe, no meu estilo, mas enfim. Uma coisa que também é legal a gente pensar é que, nesse caso, eu incorporei esse traço mais livre no cenário, mas a gente não pode usar isso como desculpa pra fazer coisas mal feitas, sabe? Então, é legal a gente sempre se empenhar, né, nas coisas que a gente tem dificuldade, por mais que a gente não goste de fazer, às vezes é necessário, sabe? Então,
a gente não encontrar desculpas pra se limitar no que a gente tá fazendo, sabe? Nem sempre a gente vai desenhar só coisas que a gente gosta, a gente vai acabar desenhando coisas que a gente não gosta, isso é normal, faz parte do processo. Então, eu acho que isso vale pra tudo, né? Não só pra cenários, mas pra tudo que vocês tiverem dificuldades, assim, desde as coisas mais simples que, sabe, às vezes a gente acha que só a gente não consegue, sabe? Todo mundo consegue, mas a gente não. Enfim, sabe? Cada um tem o seu próprio processo, o seu próprio caminho em aprender, né? A desenhar e a pintar. Então, como eu já disse nos vídeos passados, o ideal é a gente não se comparar às outras pessoas, mas sim a nós mesmos, sabe? Aos nossos desenhos passados, sabe? De anos atrás, pegar o que a gente fez antes, comparar com agora e ver que a gente evoluiu e o que a gente precisa evoluir. Então, eu acho que esse exercício da gente pegar e usar referências e fazer desenhos bem livres, sabe? Sem ficar pensando muito em finalizar, nem nada disso, mas fazer estudos mesmo. É muito necessário. Inclusive, ter um caderno, um sketchbook, só para fazer estudos é uma coisa bem legal, porque a gente perde esse medo de, por exemplo, estragar um sketchbook bonitinho e novo que você tem, que custou uma fortuna. Então, deixa esse caderno para depois, para fazer outros desenhos, outras artes. Pega um caderno baratinho, só para vocês pegarem e desenharem e praticarem sem ter medo, sabe? É realmente pra ficar lá desenhando, praticando e treinando até vocês irem evoluindo no traço de vocês, o desenho de vocês, enfim, isso vale para desenho, isso vale para técnicas de pintura. Então a gente tem que tirar do nosso caminho aquilo que vai empacar a gente, sabe? Às vezes eu percebo isso até mesmo quando eu vou começar um sketchbook novo, sabe? Às vezes dá aquela empacada, folha em branco, aquele medo de estragar e tal. Mas quando a gente tá com um caderno que é especialmente para estudo, não tem muito disso, sabe? Também a gente meio que destrava um pouco na hora de fazer, porque não tem aquela cobrança de que tem que ficar legal. Se não ficar legal, é só fazer de novo. Então, eu acho que nesse tema, essas são as minhas dicas que eu tenho para dar para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas ou outras questões relacionadas a isso, não se esqueçam de deixar aí no comentário, é sempre legal essa troca que a gente tem nos comentários. E se vocês tiverem sugestões também, deixem aí. E eu vou deixar para vocês contemplarem um pouquinho o final do vídeo. E no minutinho final desse vídeo, eu fiz meio que um teste com ASMR, fazendo tapping em algumas coisas. Enfim, eu gosto muito de ASMR, então eu tô fazendo os testes enquanto eu posso. E eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostarem do vídeo, deem like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau!